Portanto, já de início chamo a Elvira, né, Elvira? A professora Elvira, para fazer a apresentação em nome do CEPEL. Boa tarde a todos. Eu vou então fazer uma apresentação sobre o novo mecanismo de aversão a risco que foi implantado no modelo New Wave de planejamento da operação de longo, médio e sua influência, né, o que o modelo de curto prazo teve que ser modificado para absorver essa nova política de operação. Como é que faz para passar? Bom, então, a versão atual do modelo New Wave, ela apresenta como mecanismo de aversão a risco a curva de aversão a risco, que é uma modelagem através de restrições. Nesses últimos meses, então, foram implementadas de forma a serem disponibilizadas ao setor 2 novos mecanismos de aversão a risco, o primeiro chamado superfície de aversão a risco, também uma modelagem por restrições, e um terceiro chamado valor condicionado a um dado risco, comumente conhecido como CVAR, que é uma modelagem que sofre alterações na função objetivo do problema. Bom, o que é o problema, né? O que o modelo New Wave se propõe? Seu objetivo é tratar o problema de planejamento da operação de longo e médio prazo, ou seja, definir uma alocação ótima de recursos, né? Sejam hidráulicos ou térmicos, para cada mês, minimizando o valor esperado do custo de operação atual até o final do horizonte de planejamento, né? Do que está se considerando. O que ele emprega? A programação dinâmica dual estocástica, os reservatórios, as usinas hidrelétricas são agregadas em vários reservatórios equivalentes. A versão atual permite que esses reservatórios equivalentes tenham dependência espacial, pode não ter ou ter, e eu não mexi em nada. E, por ser programação dinâmica dual estocástica, é preciso definir variáveis de estado, variáveis que representem um sistema. Ou seja, aqui é energia armazenada e tendência hidrológica. Tendência hidrológica, leia-se afluências passadas, afluências nos meses anteriores. E, no total, né, no objetivo total, o que você quer, então, é construir uma política de operação, construir uma função de custo futuro para cada mês. O que essa função de custo futuro traduz? O custo esperado de operação daquele estágio, daquele mês, até o final do horizonte. Em função de quem? Em função dos níveis de armazenamento e da tendência hidrológica. O modelo New Wave ele tem 4 módulos básicos, né? Eu estou fazendo essa introdução para que seja mais fácil entender o que é o mecanismo CVAR. Ele possui 4 módulos básicos. O primeiro é a construção do sistema equivalente, então ele transforma todas as usinas hidrelétricas, os reservatórios, em sistemas equivalentes, que podem ter, então, acoplamento hidráulico. A partir das séries históricas de vazões afluentes, são transformadas, né, no módulo 1 em cenários de energias afluentes, e então são gerados diversos cenários hidrológicos de energias afluentes futuras, através de um modelo chamado GVASP, que é baseado no modelo autorregressivo periódico e que também aplica amostragem seletiva, né? O terceiro módulo, que eu chamo de coração do modelo, é o módulo de cálculo da política de operação. É lá que se calculam as funções de custo futuro de cada mês. E que aí sim a gente aplica a programação dinâmica dual estocástica. E é aí que se considera, né, na versão 17, o mecanismo de aversão a risco CAR2 ou CAR5, com penalidade que pode ser original ou criativa, hoje no PMO é usado criativa. E considera também usinas da GNL. Calculada essas funções de custo futuro, a política de operação do sistema, você então pode fazer simulação da operação do sistema com essa política que você acabou de calcular para 2.000 cenários de afluências multivariadas. Com isso, você calcula o valor esperado da energia não suprida, valor esperado do custo de operação, distribuição de frequências de várias variáveis que são importantes para a operação, né? Você obtém custos marginais, intercâmbio, geração térmica, geração hidráulica, diversas
possibilidades e você monta, então, a distribuição de frequências que vai te dar os valores mais prováveis, né, aqueles que são importantes no nosso planejamento. Bom, então agora vamos entrar um pouquinho mais. Lá naquele módulo 3 de cálculo da política de operação, se é uma programação dinâmica dual estocástica, eu tenho uma recursão backward, ou seja, uma recursão do final para o início, uma simulação de trás para frente, e uma simulação normal, né, que a gente chama de simulação forward. Nessa simulação backward, o que se faz? A gente define 200, né, hoje a gente usa 200 cenários hidrológicos, e para cada mês, começando do último período, a gente então define, para cada um desses 200 cenários hidrológicos, são definidos 200 estados, que são os estados, combinações de armazenamento e afluências passadas. E para cada um desses estados, o que a gente faz? A gente abre 20 possibilidades de afluências. Para essas 20 possibilidades, a gente calcula o custo esperado, o custo médio, e com ela constrói um corte de bands que vai compor a função de custo futuro. Aí vamos para outro estado, de novo abrimos 20 possibilidades de energias afluentes. Com essas 20 possibilidades de energias afluentes, a gente calcula um novo corte de bands, um novo custo esperado, e aí nós vamos obter um novo corte que vai compor a função de custo futuro. Feito isso para todos os 200 estados, a gente vai para o estágio T-1 e repete o mesmo procedimento. A seguir, o que a gente faz? Uma simulação forward, uma simulação de trás, da frente até o final. Qual é o objetivo disso? O objetivo é fornecer a próxima recursão backward, a próxima recursão de trás para frente, fornecer novos estados, novas possibilidades do sistema percorrer outros estados de armazenamento. São sempre as mesmas tendências hidrológicas, mas são novos armazenamentos. E também obter uma avaliação se aquela política de operação, se aquele conjunto de funções de custo futuro está bem calculado, já está robusto, já está estável. Então, esses são os dois objetivos. Agora, vamos entrar mais um pouquinho. Em cada uma daquelas 20 afluências, né, que eu coloquei, a gente resolve um problema de despacho de operação. O que é esse problema de despacho de operação? O objetivo é minimizar o custo de geração térmica, o custo de déficits, penalidades de algumas restrições e o custo esperado futuro do próximo mês, do próximo estágio, até o final do horizonte. Então, veja que a gente está aqui minimizando o valor esperado do custo de operação. Sujeito a diversas restrições. Primeiras, mais importantes, quais são? As equações de balanço hídrico, né? Balanço no reservatório, que entra, tem mais o que chega, menos o que você vai gerar, menos o que você vai verter, tem que dar o meu estado de armazenamento no final do mês. A equação de atendimento à demanda, né, de cada um dos subsistemas, a equação de balanço hídrico também de cada um dos subsistemas, limites nos desvios e diversas restrições de armazenamento máximo, de geração hidráulica máxima, de limites na geração térmica, no intercâmbio, nas metas de desvio de água, seja controlável, fio d'água, e assim vai, né? E a outra grande conjunto de restrições importantes são aquelas que representam a função de custo futuro. Então, para cada uma dessas retas que vocês estão vendo aqui, que são retas multivariadas, eu tenho uma equação. Bom, e no decomp? O que acontece, né? Então, o que acontece no decomp? Qual é o objetivo do decomp? De novo, o decomp tem como objetivo definir a alocação ótima de recursos hidráulicos e térmicos para todas as semanas do primeiro mês e para os meses restantes do horizonte de planejamento, que pode ser aí até 12 meses à frente. Só que, o que acontece? Lá no final do horizonte dele, hoje são utilizados 2 meses, ele vê quem? A função de custo futuro calculada pelo New Age. Ela, então, vai dar o sinal. Olha, estamos numa condição ruim, estamos numa condição boa, eu estou usando um mecanismo de aversão a risco ou não estou usando um mecanismo de aversão a risco.
Solução. Modelo Decomp, de novo, também utiliza a programação dinâmica dual estocástica. O estado aí é a energia armazenada em cada uma dos reservatórios, considera usina GNL, as usinas hidroelétricas são representadas individualmente e ele também aplica, né, programação dinâmica dual estocástica, é um modelo de otimização estocástico. Quais são os resultados? Metas de geração por usina térmica, por usina hidroelétrica e os intercâmbios e também fornece os custos marginais de operação. De novo, eu estou minimizando o valor esperado do custo de operação. O horizonte 12 meses, hoje a gente usa somente 2. Bom, agora eu vou entrar no mecanismo que é objeto dessa audiência pública aqui, que é o valor condicionado a um dado risco, comumente chamado de CVAR. Qual o objetivo? Visa incorporar os custos dos cenários mais críticos ou menos molhados, né, menos favoráveis, na política de operação, de forma que conjunta com o valor esperado. Então, nós não vamos abandonar o valor esperado, mas vamos fazer uma média entre eles. Vamos considerar também um valor esperado condicional. Condicional no sentido que é um valor esperado do custo de operação dos cenários mais críticos, os custos de operação mais caros, mais elevados. Bom, então, veja aqui, lá na função objetivo, eu vou continuar minimizando o valor esperado de todos aqueles 20 cenários ponderados por 1 menos lambda, aí aparece o primeiro parâmetro do modelo, que é o lambda, mais lambda, o valor esperado dos cenários mais caros ou menos molhados. Aqui é uma figurinha para dizer para vocês, olha, no último período, considerando aqui isso aqui, realmente é só isso. Mas depois, quando eu vou recursivamente, eu passo a ter um valor esperado do CVAR e um CVAR de CVAR. Então, é uma consideração, ele hoje foi resolvido, uma forma de ser incorporado no programa muito simples, mas ela não é tão simples assim, né, a formulação matemática. Bom, então o que faz? Para cada uma daquelas, lembra? Para cada uma daqueles estados, quem é o estado, energia armazenada e afluência passada, a gente abre 20 possibilidades de energias afluentes naquele mês. Para cada uma delas, eu tiro a média de todos esses cenários e a média dos cenários mais críticos. E componho os dois. Um ponderado por 1 menos lambda, o outro ponderado por lambda. Aqui, de novo, aquela figurinha que eu mostrei, para o estado, para um determinado estado, vou abrir 20 possibilidades. Dessas 20 possibilidades, a gente resolve um problema de despacho de operação, logo tem um custo e tem um multiplicador de Lagrange, né? Vai dizer quanto que minha operação vai encarecer se eu variar a energia armazenada ou a afluência passada. Com esses 20, a gente tira a média dos custos e tira as mais, pondera por 1 menos lambda e tira a média dos alfa cenários mais caros, aí o segundo parâmetro, e levo isso para construir quem? Para construir esse corte vermelho. Né? Então, para cada um desses estados, o corte de Benders, agora que foi calculado, ele não só vê o valor esperado, a média de todos os 20 custos. Ele vê o quê? A média dos 20 custos ponderados por 1 menos lambda, mais a média de alfa custos ponderados por lambda. No Decomp, essa metodologia pode ser facilmente aplicada a partir do segundo mês, mas essa versão, que é o objeto dessa audiência pública hoje, ela apenas considera essa função de custo futuro que foi calculada, essa política de operação que foi calculada, com CVAR no modelo New Wave. Ok? Então, para fechar essa parte, qual é o objetivo da incorporação de um mecanismo de aversão a risco? Uma solução de compromisso entre segurança e custo. Que elementos devem ser considerados? Geração térmica, déficit, nível de armazenamento nos reservatórios, trajetórias do sistema por armazenamentos muito baixos, custos marginais de operação e vertimento.
tem uma segunda parte aqui. Ah, não, eu acho que já vou. Certo? Porque eu já passei o tempo. Não. Não acredito. 5 minutos, se eu fizer. Bom. Nesse gráfico, ele é apenas ilustrativo. Ele coloca, é um gráfico do custo de déficit ao longo de todos os cenários, dos 2.000 cenários e ao longo de todo o período de planejamento, versus custos de geração térmica no mesmo, ao médio, ao longo dos 2.000 cenários e ao longo de todos os períodos. Aí estão pontos de SAR e de CEVAR. E o ponto que representa o custo atual, e isso foi para o PMO de outubro, é esse vermelhinho aqui. Então, o que acontece? Dependendo de quais são os parâmetros de CEVAR ou de SAR, você pode obter pontos que realmente não nos interessam. Né? São pontos que aumentam o custo de déficit, aumentam a geração, então não há benefício algum. Mas a gente consegue vários pontos, seja de qual metodologia for, que nos dá uma redução significativa do custo de déficit com um aumento de geração térmica. Para o quê? Para dar mais segurança ao sistema. Esse outro gráfico já é expandiu aquele gráfico anterior para alguns pontos que foram considerados mais interessantes. Por quê? Então, aqui a gente tem valores de CEVAR 50-25, 20-20-20 e 25-25, né? Valores de alfa e lambda. E alguns pontos também de SAR. O que a gente vê? Aqui, esses números que eu coloquei agora são uma relação entre custo de geração térmica e custo de déficit. Então, o que a gente vê? Quanto menor for o número, mais atrativo essa opção é. Então, o que a gente vê aqui para esse PMO de outubro de 2012 foi que o CEVAR, com 50-25, ele se torna, tem um ganho em relação aos outros e um ganho enorme em relação à CAR. A mesma coisa, a gente reproduziu o mesmo resultado para o PMO de março de 2011. E a mesma relação se verifica. Aqui, o valor de CEVAR 50-25 com uma menor índice de custo-benefício. Será que isso é um resultado só da operação? Se isso é bom só para o PMO? E se eu for para um planejamento? O que acontece com os planos decenais de energia? Então, a gente vê aqui que, por exemplo, para o PDE 2019, de novo eu tenho uma excelente relação de CEVAR com alfa 50 e lambda 25 de 1,56. Se a gente vai para o PDE 2020, de novo eu tenho uma excelente posição, de novo esse CEVAR com 50-25 aparece como um índice, melhor índice. Quando a gente vai para o PDE 2021, novamente a gente obtém o CEVAR 50-25 apresentando um melhor índice. Bom, e o que acontece com o leilão? Será que isso vai acontecer também? Só para lhe tranquilizar, não se preocupa muito com se você passar 5 minutos, não tem problema não. Para a compreensão é importante. Tudo bem, eu realmente estou acabando. E para o leilão, o que acontece? O leilão, a gente tem aqui o CEVAR 50-25 e a SAR aqui. Então, você vê que eles têm a mesma redução, né? Houve uma inversão dos valores, então foi o único caso que a gente obteve que teve essa inversão, mas ele apresentou a mesma redução de custo de déficit com um pouco mais de geração térmica. Isso quer dizer o quê? Olha, tem um competidor, mas o CEVAR realmente apresentou, na maior grande parte dos casos, um melhor desempenho. Aí, a pergunta que a gente faz é o seguinte, tudo bem, mas eu tenho que olhar outras coisas também, né? Nesse índice de custo-benefício, ele foi o que apresentou melhor, mas como eu coloquei naquela última transparência da apresentação anterior, outras variáveis têm que ser avaliadas e que os meus
colegas vão certamente explorar isso bem, mas uma delas é o que acontece com o custo marginal de operação. Então, esse transparência aqui, isto aqui é o PMO de outubro de 2012, e isto aqui é referente a CAR 2. Então, o que aconteceu lá naquela época é a distribuição de frequências do CMO, né, para o ano de 2013, aqui de dezembro a abril e aqui de maio a novembro. Vocês estão vendo a setinha, né? Que eu estou falando? Esse primeiro grupo aqui de dezembro a abril e aqui de maio a novembro. Então, o que a gente vê? Logo no ano de 2013, que é logo o ano seguinte, né, poucos meses depois, né, praticamente só um ano, a gente vê o quê? Olha, esses aqui são os CMOs mais baixos e esses aqui são os CMOs mais altos. Mais altos aqui e CMO mais baixo, CMO mais alto. Com essa opção, a gente vê o quê? Que, olha, os CMOs mais altos, eles se elevam, tanto de dezembro a abril, quanto de maio a novembro. Então, isso é comparável a isso, e essa distribuição é comparável a essa. Os outros gráficos aqui de baixo são as outras opções de CVaR. O que a gente vê? Olha, essa elevação é muito mais acentuada. Eu tenho custos marginais mais altos, muito mais altos. Essa opção aqui, para o ano seguinte, aquele PMO de 2012, a gente tem uma elevação, mas ela não é tão acentuada assim. E a gente repetiu esse mesmo gráfico para 2015, ou seja, o que acontece depois de estar operando, planejando, depois de 2 anos, com esse novo paradigma de operação. Aí a gente vê, olha, aqui é a CAR 2, né, a tradicional, e aqui a proposta. Então, o que a gente vê? Olha, para dezembro a abril, esses valores até ficaram mais baixos. Claro que a gente tem também CMOs mais elevados, mas esse aumento, depois que você passa a trabalhar com o CVaR, com esse novo paradigma, ele se reduz. Os CMOs são mais altos, mas não são tão mais altos assim. E a gente vê aqui também. Já as outras opções de CVaR, eles já tinham um encarecimento maior. Bom, termino aqui a minha apresentação. Obrigada.